No mundo da produtividade que leva ao sucesso, a igualdade é uma mentira. Bom dia, soldados da madrugada! Seguimos na nossa temporada falando sobre produtividade e hoje nós precisamos derrubar a mentira de que tudo na vida é exatamente igual. Você já reparou que quando criança alguém dizia para você o que você deveria fazer e quando deveria fazer? Em casa nós temos duas crianças. Hoje um tem 3 anos e o outro tem 6. A gente tem que dizer a hora de escovar os dentes, a hora de se alimentar, a hora de trocar de roupa, a hora de ir para a escola, a hora de tomar banho, a hora de sair do banho. Tudo somos nós adultos que dizemos o que fazer e quando fazer. E quanto mais o tempo vai passando, mais a criança vai crescendo, mais você vai dando autonomia para algumas coisas, para que essa criança tome algumas decisões, para que ela aprenda a tomar algumas decisões. E com você foi dessa forma também. Até que chegou um momento que você se viu na vida diante das suas próprias escolhas. Ninguém te fala mais o que você tem que escolher, nem a hora que você tem que escolher, nem o que você tem que fazer, nem o porquê que você tem que fazer. Acontece que à medida que nós envelhecemos, temos mais e mais coisas a fazer e ninguém nos ensina a arte de priorizar. E aí a gente passa a se ver como pessoas completamente afogadas no meio de um mar de coisas que precisam ser feitas. Mas estar fazendo um monte de coisas não necessariamente significa que nós estamos sendo produtivos. A Bíblia, ela entende que nós precisamos priorizar algumas coisas. Ou seja, tem coisas que a gente faz que não têm tanta importância. Eu poderia, por exemplo, citar para você a história de Marta e Maria, quando Marta pede Jesus para que Jesus mande Maria ir ajudá-la na cozinha. E Jesus disse: Marta, Marta, você não entendeu nada ainda. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Você é quem deveria estar deixando as coisas por fazer e estar aqui se alimentando daquilo que realmente é importante. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que você precisa colocar ordem de prioridade nas coisas que você faz. Para você entender, então, o que é priorizar. Priorizar é reconhecer que estar ocupado não é necessariamente ser produtivo. E como é que eu posso, então, Kepler, cumprir minhas tarefas e ao mesmo tempo ser produtivo? Eu vou contar para você a história de um homem chamado Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto tinha criado um modelo matemático para a distribuição de renda na Itália, declarando que 80% das terras pertenciam a 20% da população. A riqueza não era distribuída de modo igualitário. Acontece que o princípio de Pareto começou a ser observado em diversas outras questões da vida. As empresas começaram a observar que 80% do resultado depende de 20% das suas ações. Ou seja, o que Pareto descobriu é que um pouco de ações, um pouco de coisas que você faz, dependendo das coisas que você faz, vão trazer para você os resultados mais importantes. Isso é ser produtivo, isso é classificar as suas prioridades e isso é agir de acordo com a produtividade. É focar na produtividade. Você não precisa o dia inteiro estar ocupado, mas quando você passa a observar as coisas que você precisa fazer no seu dia, algumas poucas coisas vão trazer exatamente os maiores resultados que você precisa alcançar na sua vida. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que deixar suas tarefas caírem, os pratinhos caírem. Eu estou dizendo que você precisa classificar qual que é a ordem de
importância das coisas que você precisa fazer na vida. E como cristãos, como bons cristãos, seguindo o princípio de Pareto e seguindo também o princípio que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 33, a prioridade máxima nas nossas vidas precisa ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Já reparou que quando você deixa para ler a Bíblia no final do dia, parece que o dia não rende, parece que as coisas vão dando errado. Aí com pouco você se vê no final do dia extremamente cansado, não leu a Bíblia, não buscou a comunhão com Deus e também não fez aquilo que era mais importante. Se você entende que as coisas são igualmente importantes na sua vida, você não vai saber priorizar as coisas na sua vida. E se você não sabe priorizar as coisas na sua vida, a produtividade vai ficar relegada. Por exemplo, se eu sei que todos os dias eu preciso gravar o áudio para vocês. Eu sei que isso aqui é relevante na minha vida. Eu sei que isso aqui é extremamente importante. Então eu preciso escolher. Essa ação, ela precisa ser feita no meu dia para garantir a produtividade do meu dia. E se eu quero ser mais produtivo ainda, eu preparo durante o final de semana todo o meu roteiro e durante a semana eu vou apenas verificando o roteiro, fazendo os ajustes e gravando o áudio dia após dia para vocês, para ganhar a minha produtividade. E se tem uma coisa que me tira a produtividade, é quando eu deixo para gravar o áudio ou em cima da hora, ou eu deixo para gravar o áudio na parte da noite. Isso porque a minha energia começa a cair. Mas isso é assunto para um outro dia, nós ainda vamos falar sobre isso. Eu quero finalizar o áudio de hoje com algumas tarefas para você. Aprenda a reduzir o foco. Não se concentre em se manter ocupado. Concentre-se em se manter produtivo. Permita que as atividades mais importantes determinem o seu dia. Utilize o princípio de Pareto para você determinar quais são os 20% de coisas mais importantes que você precisa fazer, que vão determinar 80% do seu resultado. Você pode fazer isso em casa, se você é uma dona de casa e você sabe que precisa organizar a sua casa, pare e pense qual é a atividade que, se você garantir que ela esteja feita, vai permitir que 80% do seu resultado já esteja alcançado. Use isso em todos os aspectos da sua vida e você vai ser mais produtivo. Próxima tarefa, aprenda a dizer não. Quer você diga mais tarde ou nunca, o objetivo é dizer agora não a todo o resto, até que o mais importante seja feito. Ressalto com você, eu não estou aqui dizendo que você não precisa fazer todas as suas tarefas. Eu estou aqui dizendo que você precisa priorizar aquilo que é mais importante do seu dia. Estabeleça no seu dia, ou estabeleça no dia anterior, o que é mais importante para você fazer que vai garantir a sua prioridade. O resto pode até cair. Não estou dizendo que você não tem que fazer, o resto pode até cair, mas se você garantiu aquilo que é produtivo, eu tenho certeza que seu dia vai render muito mais. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o engano de ser multitarefas e como isso prejudica a sua produtividade. As pessoas pensam que fazer muito ao mesmo tempo vai ser algo bom para elas. Será que é bom mesmo? Eu quero finalizar o áudio de hoje com uma frase. A frase diz o seguinte: às vezes é a primeira coisa que você faz. Às vezes é a única. De qualquer modo, fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. E se você escutou esse áudio até aqui e aprendeu a ser um pouco mais produtivo com esse áudio, por favor, comente para mim a palavra foco.